Chega mais nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem informação sobre o mercado da bola do Mengão. Fica até o final do vídeo para você acompanhar todas as notícias. E tem os comentaristas do programa do Jogo Aberto falando sobre a expectativa do Flamengo para 2026. O Flamengo não está bem no Campeonato Carioca, está jogando com o Sub-20, mas tem tudo para poder começar a deslanchar, né? Começar a recuperar a pontuação, mas tudo depende se os jogadores principais vão entrar em campo. Agora vai começar os clássicos. E aí, será que o Felipe Luiz já vai colocar eles em campo? Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Por isso, chega aqui daquela moral, explode o dedo no like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Se inscreva e ative o sino das notificações. Já coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Todo mundo esperando pelo clássico entre Flamengo e Vasco da Gama para ver se o Flamengo finalmente vai conseguir colocar um time mais inteiro, porque está jogando com o Sub-20, é a lanterna do campeonato, tem um jogo a mais já antecipado por conta da Supercopa do Brasil e não tem um desempenho legal. Não foi bacana para o Fluminense, nem para o Vasco e nem para o Botafogo, Edu Dracena, mas é começo de temporada, o Flamengo ainda teve uma decisão, não é? Intercontinental, pênaltis com o PSG, voltou depois e os outros times estão se restabelecendo. É natural, Renato, e também as expulsões, tanto do Botafogo e Flamengo, condicionaram, de repente, esse resultado. Porque você jogar com um jogador a menos, nessa intensidade que é o futebol hoje brasileiro, e principalmente você vindo de uma pré-temporada, é muito, muito ruim. Então você acaba, de repente, tendo essa dificuldade. E eu acredito que daqui a pouco o Flamengo, ou na próxima rodada, agora no Clássico, ele, de repente, pode mesclar o jogador, ou, de repente, quem tiver melhor, né, na questão física, na questão técnica, até porque o planejamento do Flamengo é aquela coisa de você se preparar bem agora para que o ano possa ser produtivo. Porque muitas das vezes agora, muitos times vão cansar, muitos times não vão estar tão preparados assim e vai ter muita dificuldade ali na frente. E o Flamengo está fazendo ao contrário, está se preparando agora para colher lá na frente. Ronaldão, e tem título logo ali, né? Porque a Supercopa do Brasil diante do Corinthians acontece no primeiro dia de fevereiro, então tá todo mundo já pensando nessa disputa. Eu espero que sim, o Memphis também esteja pensando nessa competição, né? Porque nós estamos sentindo falta dos meninos. Agora o Edu cantou a bola aqui do Flamengo, né? Que o Flamengo, pô, tá colocando a molecada. E esse campeonato estaduais aí, ele não quer dizer nada, mas derruba treinador, hein? Ficar esperto, já estão cobrando já o Felipe aí também, o Felipe Luiz, estão cobrando. As cobranças, elas acontecem nesse momento difícil e eles não querem saber se é pré-temporada, se não é pré-temporada, se foi expulso, se não foi expulso. O torcedor já tá bravo. Então, eu acho, cá com os meus botões, eu acho que o Felipe vai começar a colocar o time dele aí já. Porque se tomar uma ataca do Corinthians sem colocar o time aí, colocar o time só pra esse jogo, é arriscado. Você acha que o Flamengo vai tomar uma taca do Corinthians? Ué, pode até perder, mas você acha que vai tomar uma taca? Se colocar o Sub-20 vai. O Sub-20. Tá O jogando Flamengo que levou o PSG para uma decisão por pênaltis. O quê? Flamengo, dia 17 de dezembro do ano passado. O que aconteceu? O Flamengo levou o PSG para os pênaltis. O que aconteceu, Perdeu do PSG nos pênaltis. Então, nós temos goleiro, o Hugo. Aí que o Ronaldo tá torcendo para que seja o Sub-20 do Flamengo, né? Porque se for o profissional, vai tomar ataque. Pra testar o Sub-20. E aí? Não, a gente tá sabe... errado o planejamento do Flamengo? Não tá errado, até porque eu acredito que o planejamento deve ter sido feito exatamente embasado nisso. Olha, vou voltar todo mundo pro clássico, que é normal, e aí os jogadores estão bem mais... Vai voltar no clássico? Vai voltar no clássico. E outra, não tem por que você disputar um título com a equipe sub-20. Todo treinador quer ganhar título. Imagine quantos títulos o Felipe já não conquistou e tem a possibilidade e a facilidade de jogar contra o Corinthians, que ainda nem tem time, que vocês conseguiu... viraram flamenguista então, agora, assim, não... É a realidade que nós estamos vendo do futebol. O Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. O Corinthians, às vezes, assusta um pouquinho, mas início de temporada, chance zero. Ronaldo vai tomar uma ataca do Flamengo. Vamos lá, Flamengo perdeu para o Volta Redonda. Eu tô vendo muita gente fazendo muitas críticas à equipe do Flamengo, dessa garotada do Sub-20 do Flamengo. Claro que eu e vocês esperavam um melhor
desempenho dessa garotada que está disputando o Campeonato Carioca, mas antes de fazermos qualquer análise, precisamos observar alguns pontos importantes. Temos que contextualizar a situação. A média de idade do elenco do Flamengo que está disputando esse Campeonato Carioca é de 18,1 anos. No segundo e no terceiro jogo do Flamengo nesse Campeonato Carioca, entraram na lista de relacionados Rian, João Vitor Couto e Daniel Silva, sendo que João Vitor Couto e Daniel Silva vão fazer 17 anos esse ano ainda. Eles têm apenas 16 anos. Estão jogando um campeonato profissional. Nos outros anos que o Fla começou o estadual com a garotada, alguns jogadores do profissional fizeram parte do elenco, o que ajuda demais o trabalho do treinador. Em 2026, ou seja, esse ano, por conta do calendário do futebol brasileiro totalmente espremido, essa garotada não teve uma pré-temporada. Eles não fizeram uma pré-temporada. Eles tiveram dois recessos no ano passado e só. Eles não fizeram uma pré-temporada. O time sub-20, inclusive, está passando por mudanças no elenco. E o técnico Bruno Pivetti ainda não teve tempo hábil para trabalhar com essa nova equipe. E claro, tem os rivais também, porque não podemos tirar o mérito dos rivais. Não podemos menosprezar o trabalho dos clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. Eles vêm se preparando há meses para o início dessa competição. Sim, há meses. O Bangu não está nem na Série C. Pois é, se prepara para essa competição. O Volta Redonda foi rebaixado para a Série C. Pois é, se prepara para essa competição. O campeonato estadual para essas equipes de menor investimento é a chance de eles fazerem uma receita, de eles fazerem uma venda de jogador, é a chance de um jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Por exemplo, ontem, antes do jogo do Flamengo, o Boa Vista venceu o Fluminense com um gol do zagueiro. Eu esqueci o nome do zagueiro. E o zagueiro chorando muito de emoção depois do apito final. Por quê? Porque é o jogo da vida deles. É a chance de eles se mostrarem para o Brasil. Então, gente, não é justo classificar o trabalho do treinador Bruno Pivetti ou classificar a qualidade desses jovens jogadores do Flamengo por conta do desempenho nesse início de Campeonato Carioca. Cuidado com as críticas, sobretudo em rede social, para não, entre aspas, queimar bons profissionais. Em cima disso, eu tenho certeza que vocês estão aí me perguntando, Vene, e o planejamento vai mudar ou não vai mudar? Calma. O planejamento vai mudar por conta do desempenho ruim da garotada. Por quê? O planejamento do time profissional é voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28, ou até mesmo na Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. E por conta desses 3 jogos que a garotada não deu conta, pelo menos até o momento, sem nenhuma vitória, muita gente pede o retorno do time profissional para fazer pontuação, para não ter risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 18 de janeiro, 1h33 da tarde. A pessoa acabou de me responder. Planejamento mantido. Planejamento mantido, ou seja, eles não vão botar o time profissional todo, pode ser um ou outro jogador ali voltando contra o Vasco, até mesmo contra o Fluminense, mas o planejamento está mantido, da grande maioria dos jogadores voltando no dia 28 de janeiro ou até mesmo no dia 1º de fevereiro. E aí, essa pessoa ainda me explicou o seguinte, Vene, a apresentação do elenco depois das férias foi no dia 12 de janeiro, sendo que 2 dias são exames médicos, testes físicos, ou seja, dia 12 e dia 13 eles não foram a campo, fizeram testes físicos, tá? Para vocês entenderem. Aí eles foram a campo no dia 14, treinaram no campo, no dia 15 treinaram no campo, no dia 16 treinaram no campo, no dia 17 treinaram no campo. Dia 18 hoje, confesso para vocês que eu não sei se eles foram a campo ou não. Como é que... Aí, supondo, dia 19 treina, dia 20 treina. Como é que vocês vão botar o elenco profissional para disputar um clássico contra o Vasco com 6 dias de treino no campo depois de férias? Por mais que eles tivessem seguindo um planejamento durante as férias, aquela tal cartilha, mas é totalmente diferente. E a equipe do Vasco voltou antes. Inclusive, o time profissional do Vasco jogou a primeira rodada, o time titular. Fernando Diniz colocou o time titular. Então, pessoal, não tem como você querer o time completo contra o Vasco da Gama. Talvez contra o Fluminense, repito, um ou outro atleta possa pintar ali, mas o planejamento tem que ser mantido, gente. E tá certo. Diante do cenário do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca para o Flamengo não vale de mais nada. Nada.
O Campeonato Carioca do Flamengo virou um campeonato durante pré-temporada. E é isso. E tá tudo bem. O Flamengo tem que mirar o Brasileirão. O início é dia 28 de janeiro, gente. Uma partida, se o Flamengo perde para o São Paulo na primeira rodada, isso pode fazer diferença lá na frente. Vocês viram ano passado como é que foi a briga pau a pau com o Palmeiras e como um ponto faz muita falta. Então, gente, assim, não dá para você querer mudar o planejamento por conta do Campeonato Carioca. Ah, mas o Flamengo pode ser rebaixado, ó. De verdade, como jornalista e como torcedor, ó, não faz mais a menor diferença. Repito, o campeonato estadual para o Flamengo virou torneio de pré-temporada. É isso. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não tem que mudar planejamento, coisa nenhuma por conta de campeonato estadual. E nesse meu discurso não quer dizer que eu sou contra o estadual, não. O estadual é importante, sim. Eu não sou contra acabar o estadual. Sou a favor de diminuir o número de rodadas, como já aconteceu esse ano. Então o Flamengo está certo, o planejamento tem que ser mantido. Falando agora de outros assuntos. Paquetá, eu avisei a vocês, não teve dia D na sexta, não era dia D, não vai ter dia D. É um assunto que vai demorar a ser resolvido, vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Eu entendo a ansiedade, eu entendo, entre aspas, o desespero de querer ver logo o Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, mas não vai acontecer agora. Vai demorar esse assunto. Não tem nenhuma novidade hoje, dia 18 de janeiro. Pode ter a qualquer momento. Agora, eu avisei que não seria resolvido de um dia para o outro. Tem que ter paciência, tá? Michael, novamente a imprensa lá de Santos noticiando. Santos avança na contratação. Gente, não avançou coisa nenhuma, não tem nada avançado. A situação é a mesma. O Santos quer pegar o Michael por empréstimo, com o Flamengo pagando 40% do salário dele. Não faz o menor sentido para o Flamengo aceitar uma situação dessa. O Santos pode querer negociar, comprar o jogador, o Flamengo senta para ouvir, beleza. Agora, desse jeito eu concordo totalmente com a diretoria do Flamengo. Não dá para fazer, né? Como é que você vai emprestar Michael pagando 40% do salário dele, que é alto? Não faz o menor sentido. Eventualmente ele pode ser relacionado, ser utilizado, ou o Santos paga o salário dele integral, enfim. Dá um jeito para chegar a um acordo. Agora, dessa forma que o Santos propôs, o Flamengo até o momento não aceitou. Beleza? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Tá claro de que o Flamengo ele tá pensando na Supercopa do Brasil, né? Enfrentar o Corinthians, ser campeão, talvez o primeiro título do ano. Então tá claro, isso aí tá claro para todo mundo. E eu acho que a torcida do Flamengo tem que... Nós, no caso, temos que esperar um pouco, cara, porque o Flamengo jogou praticamente quase até o Natal, né? Então tem que dar o tempo de férias dos jogadores. Os jogadores já voltaram de férias, no caso, e estão treinando. E eu acho, na minha opinião, que é um risco você querer colocar os jogadores para ir à vera e acabar estourando um jogador e perder o jogador para as próximas partidas importantíssimas, para o início de uma Libertadores da América, o próprio início do Campeonato Brasileiro que começa agora, final de janeiro. Então, quer dizer, cara, eu acho que tem que esperar um pouco, tem que ir treinando os jogadores, né, começar a voltar a ter ritmo de jogo, e aí sim vai colocando um ou outro jogador que já está se adaptando, né, à volta das férias, e aí sim colocar os jogadores. Mas colocar o time inteiro de uma vez assim, eu acho que é um risco muito grande, que todo mundo tem que pensar nisso, né? Porque já pensou? É chato você perder, por exemplo, uma Arrascaeta para uma final de Supercopa? É chato, né? Você perder, por exemplo, aí o Pedro mesmo, que voltou de lesão. Cara, é complicado. Então, eu acho que o Flamengo, esse planejamento do Flamengo tem que continuar seguindo esse planejamento. E aí vamos ver, né? Talvez nas próximas partidas, nos clássicos, talvez o Felipe Luiz já pense em colocar um time mesclado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esse é o meu pensamento. Eu gostaria da opinião de vocês, que você escrevesse aí nos comentários, na sua opinião. Vai começar os clássicos agora do Campeonato Carioca, contra o Vasco, depois contra o Fluminense. E na sua opinião, o que você acha? Deve já colocar o time titular do Flamengo ou deve poupar pensando na final da Supercopa do Brasil? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião. Vamos ficar de olho também no caso do Paquetá. O Flamengo ainda está em negociação. Tem muita coisa avançada. Ontem teve jornalistas falando que tem muita coisa avançada. O Flamengo não está tentando
não está deixando divulgar muitas coisas para não atrapalhar as negociações. Mas o Paquetá está bem avançado com o Flamengo. Vamos ficar de olho e nós vamos trazendo todas as informações para vocês aqui no nosso canal. Por isso se inscreva, ative o sino das notificações, fica ligado. E estamos começando o ano, hein? 2026 já começou, o Mengão tá se preparando para a estreia, né, no time titular. E a gente vai trazendo sempre as melhores informações aqui no canal para vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo.